O bater do martelo do juiz contra a mesa ecoou na sala do tribunal como um trovão, mas não tão forte quanto as batidas do meu coração. Depois de 15 anos criando meus netos como se fossem meus próprios filhos, minha filha Laura apareceu do nada com um advogado de terno caro, me acusando de sequestro. Ela nem sequer olhou nos olhos das crianças que abandonou. Seu olhar estava fixo apenas em mim e no envelope amarelo que eu segurava entre minhas mãos trêmulas, um envelope que continha a verdade que ela jamais imaginou que eu guardaria por tanto tempo. Mas antes de continuar, certifique-se de já estar inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Adoramos saber até onde estão chegando nossas histórias. Meu nome é Rosa Silva. Tenho 63 anos e nunca imaginei que estaria em um tribunal aos meus 60 e poucos anos, lutando pela guarda dos meus netos contra minha própria filha. A mesma filha que 15 anos atrás deixou 2 crianças pequenas na minha porta, prometendo voltar em alguns dias. Só preciso resolver uns problemas, mãe? A senhora cuida deles para mim? É rapidinho, prometo. Foi a última coisa que Laura me disse antes de subir em um táxi e desaparecer por 15 longos anos. Mateus tinha apenas 4 anos naquela época. Sua irmãzinha Sofia tinha acabado de completar 2. Estavam sujos, famintos e assustados. Sofia chorava sem parar, agarrada a um ursinho de pelúcia gasto, enquanto Mateus me olhava com olhos grandes e confusos. Mamãe volta logo? Ele me perguntou naquela noite depois que os banhei, alimentei e coloquei para dormir no quarto de visitas. Claro que sim, meu amor, respondi rezando para que fosse verdade. Mas os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses e os meses em anos. Nenhuma ligação, nenhuma carta, nenhuma mensagem. Era como se Laura tivesse evaporado no ar. No começo, tentei encontrá-la. Liguei para os poucos amigos que conhecia dela. Verifiquei os hospitais, até fui à delegacia, mas a resposta era sempre a mesma. Ela é maior de idade, senhora. Se não há sinais de um crime, não podemos fazer nada. Então assumi a tarefa de criar meus netos. Não foi fácil. Eu já tinha 48 anos naquela época, viúva havia 5 anos, vivendo com minha modesta aposentadoria de professora. Tive que voltar a dar aulas particulares para complementar a renda. Matriculei as crianças na escola do bairro, levei ao pediatra, comprei roupas, brinquedos, material escolar. Aprendi a fazer tranças no cabelo de Sofia, a jogar futebol com Mateus, a contar histórias para dormir que espantassem os pesadelos frequentes. Nas primeiras semanas, as crianças choravam pela mãe todas as noites. Sofia, por ser mais nova, se adaptou mais rápido, mas Mateus sofreu. Ele se recusava a comer, tinha ataques de raiva, fazia xixi na cama. O pediatra recomendou uma psicóloga infantil. É normal, explicou a doutora Joyce. Ele está lidando com o abandono da maneira que consegue. Precisamos ajudá-lo a processar esses sentimentos. Foi nessa época que decidi solicitar a guarda legal. Eu precisava de autorização para tomar decisões médicas, matriculá-los na escola, incluí-los no meu plano de saúde. A juíza designada para o caso, doutora Carmen Sanches, era uma mulher sensata e compassiva. Senhora Silva, fizemos todas as tentativas legais para localizar sua filha, ela me disse durante a audiência. Publicamos editais, notificamos os órgãos competentes. Na ausência de resposta e considerando o abandono material e afetivo documentado, concedo à senhora a guarda provisória das crianças. Assim começou nossa vida como uma família não convencional. Uma avó e seus 2 netos construindo um lar a partir das cinzas do abandono. O tempo passou. Mateus se transformou em um adolescente alto e magro, apaixonado pelas ciências. Sofia, uma menina doce e artística, sempre com um caderno de desenho debaixo do braço. As perguntas sobre a mãe foram diminuindo ao longo dos anos, mas nunca cessaram completamente. Vó, por que a mamãe nunca voltou? Sofia me perguntou quando tinha 10 anos, enquanto eu fazia tranças no cabelo dela para ir à escola. Querida, às vezes os adultos têm problemas que não conseguem resolver,
respondi, escolhendo cuidadosamente as palavras. Isso não significa que eles não amem vocês. Mas já faz 8 anos, insistiu Sofia, sua voz pequena e doída. Eu sei, meu amor, eu sei. O que eu poderia dizer? Como explicar para uma criança que a própria mãe a abandonou sem olhar para trás? Como justificar o injustificável? A guarda provisória se tornou permanente quando as crianças completaram 7 anos sem notícias da mãe. Eu tinha guardado cada pedaço da nossa história em um envelope amarelo. Fotos do dia em que chegaram, sujos e assustados, os desenhos que fizeram para a mãe que nunca voltou, os relatórios escolares e médicos e, o mais importante, a única carta que Laura enviou 3 meses depois de ir embora. Uma carta que nunca mostrei às crianças, porque sabia que partiria seus corações. Mãe, não me procure mais. Estou começando uma vida nova longe daí. As crianças vão estar melhor com a senhora do que comigo. A senhora sempre foi melhor mãe do que eu jamais serei. Não conte a eles, mas é melhor que me esqueçam. Aquela carta, escrita em papel barato com a caligrafia apressada de Laura, seria nossa salvação muitos anos depois. Porque em uma tarde comum de terça-feira, quando Sofia já tinha 17 anos e Mateus 19, a campainha tocou. Quando abri a porta, meu coração parou. Laura estava ali, parada na minha varanda, como se 15 anos não tivessem passado. Ao seu lado, um homem de terno escuro segurava uma pasta de couro e me olhava com olhos frios e calculistas. Mãe, disse Laura sem emoção na voz. Vim buscar meus filhos. O tempo congelou naquele momento. Laura estava diferente. Cabelo mais curto, algumas rugas nos cantos dos olhos, roupas caras que eu jamais poderia comprar com minha aposentadoria. Mas continuava sendo ela, minha filha, o mesmo rosto que me olhava das fotografias que eu mantinha escondidas para não confundir as crianças. Seus filhos? Repeti, sentindo como se tivessem me dado um tapa no rosto. Seus filhos que você abandonou há 15 anos? O homem ao seu lado pigarreou, estendendo-me um documento. Senhora Silva, sou o Dr. Pablo Mendes, advogado de sua filha. Estes são os documentos que solicitam a restituição da guarda dos menores, Mateus e Sofia, a sua mãe biológica. Peguei os papéis com mãos trêmulas, incapaz de processar o que estava acontecendo. Você não pode simplesmente aparecer depois de 15 anos e exigir que eles voltem, disse tentando manter a voz firme. Eles nem te conhecem mais, Laura. Eu sou a mãe deles, respondeu ela friamente. Tenho direitos legais. Foi nesse momento que ouvi um barulho atrás de mim. Sofia estava parada no corredor, o rosto pálido como papel. Tinha acabado de chegar da escola e ouvira tudo. Mamãe. Sua voz foi apenas um sussurro. Os olhos de Laura se arregalaram levemente ao ver a filha. Agora uma adolescente quase adulta, não a bebê que havia deixado. Por um segundo, vi algo que poderia ser emoção cruzar seu rosto, mas desapareceu rapidamente. Sofia, disse tentando sorrir. Olha como você cresceu. Sofia não se mexeu. Ficou ali congelada, seus olhos percorrendo o rosto da mulher que só conhecia por algumas fotografias amareladas. Por que você está aqui agora? Perguntou Sofia, sua voz tremendo. Antes que Laura pudesse responder, ouvimos a porta principal abrir de novo. Era Mateus, voltando da faculdade. Ele parou na entrada, sua mochila escorregando do ombro quando viu a cena. O que está acontecendo? Perguntou, olhando Laura e eu alternadamente. Mateus, esta é, comecei a dizer, mas Laura me interrompeu. Eu sou sua mãe, disse dando um passo em direção a ele. Mateus recuou instintivamente. Seus olhos se estreitaram, analisando o rosto de Laura como se estudasse um espécime estranho em uma de suas aulas de biologia. Minha mãe, repetiu, sua voz carregada de uma amargura que partiu meu coração. Você nos abandonou quando eu tinha 4 anos. Minha mãe é minha avó Rosa. Laura pareceu atordoada por um momento, mas o advogado interveio rapidamente. Jovem, entendemos que esta é uma situação difícil, mas sua mãe biológica está aqui para retomar seu papel. Ela passou por circunstâncias difíceis que a impediram de estar presente.
mas agora está pronta para reassumir suas responsabilidades. Mateus soltou uma risada sem humor. Responsabilidades depois de 15 anos. Balançou a cabeça. Vó, o que está acontecendo? Respirei fundo, tentando recuperar meu equilíbrio. Talvez seja melhor continuarmos essa conversa dentro de casa, sugeri, embora a última coisa que eu quisesse fosse deixar Laura e seu advogado entrarem no nosso lar. Conduzimos todos para a sala de estar, um ambiente modesto, mas aconchegante, cheio de fotografias emolduradas que mostravam momentos importantes da vida das crianças. Formatura do ensino médio de Mateus, Sofia ganhando um concurso de arte. Aniversários, natais, passeios ao Parque Ibirapuera. 15 anos de memórias, dos quais Laura não fazia parte. Sentei ao lado dos meus netos no sofá, instintivamente me colocando entre eles e Laura, que se sentou na poltrona à nossa frente, seu advogado ao lado dela, como um guarda-costas de terno caro. Vamos direto ao ponto, disse o Dr. Pablo, abrindo sua pasta. Minha cliente nunca renunciou legalmente à guarda de seus filhos. A senhora Rosa Silva obteve a guarda temporária que se tornou permanente sob alegações de abandono, mas não houve um processo formal de destituição do poder familiar. Porque ela desapareceu, exclamei indignada. Como poderíamos notificá-la de um processo se ela desapareceu sem deixar endereço? Esse é exatamente o ponto, senhora, continuou o advogado, imperturbável. Minha cliente não foi devidamente notificada e agora está pronta para reassumir seus direitos parentais. Mas por que agora? Perguntou Sofia, sua voz pequena e trêmula. Por que depois de tanto tempo? Laura se mexeu desconfortavelmente em seu assento. Eu não estava bem quando deixei vocês com a avó. Começou, ensaiando o que parecia ser um discurso preparado. Estava passando por um momento difícil, com depressão, sem dinheiro, sem apoio. Achei que vocês estariam melhor com ela do que comigo. E o que mudou agora? Perguntou Mateus, cruzando os braços. Agora estou estável. Tenho um bom emprego, uma casa bonita em Belo Horizonte. Posso dar a vocês uma vida melhor, melhores oportunidades. Algo na maneira como ela falava não parecia sincero. Seus olhos evitavam os nossos, focando em algum ponto distante na parede atrás de nós. E como soube onde nos encontrar depois de tanto tempo? Perguntei, sentindo uma suspeita crescer no meu peito. Laura e seu advogado trocaram um olhar rápido. Sempre soube onde vocês estavam, respondeu ela vagamente. Mas eu conhecia minha filha. Sabia quando ela estava mentindo. E naquele momento, ela estava mentindo. Foi Sofia quem quebrou o silêncio tenso que se seguiu. Eu não quero ir, disse simplesmente. Eu também não, acrescentou Mateus. Nossa vida é aqui com a avó. O advogado sorriu com condescendência. Entendemos que esta é uma situação emocionalmente complexa para vocês, mas legalmente sua mãe tem prioridade na guarda, especialmente no caso de Sofia, que ainda é menor de idade. Senti meu sangue gelar nas veias. Eles estavam certos? Depois de tudo o que passei, depois de 15 anos criando essas crianças, a lei ainda favoreceria a mulher que os abandonou? Vamos resolver isso da maneira correta, continuou o advogado. Temos uma audiência marcada com o juiz Armando Fonseca para a próxima semana. Até lá, recomendo que a senhora prepare as crianças para a transição. Transição? Repeti, incrédula. Você fala como se estivéssemos tratando com objetos, não pessoas com sentimentos e vontade própria. Laura finalmente me olhou diretamente. Mãe, não torne isso mais difícil do que já é. Sei que a senhora cuidou bem deles, mas eles são meus filhos. Foi quando algo dentro de mim explodiu. Seus filhos. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Onde você estava quando Sofia teve pneumonia aos 6 anos e tivemos que passar 3 noites no hospital? Onde você estava quando Mateus sofria bullying na escola porque não tinha uma mãe para ir ao Dia das Mães? Onde você estava em todas as noites que eles choraram chamando por você? Mateus colocou a mão no meu ombro, tentando me acalmar. Vó, mas eu não conseguia parar. 15 anos de dor reprimida finalmente encontravam saída.
Você tem ideia do que é explicar para uma criança de 5 anos por que a mãe nunca voltou? Você tem ideia das cicatrizes emocionais que deixou neles? Laura se levantou abruptamente. É por isso que estou aqui agora, para consertar as coisas. Não há nada para consertar, respondeu Mateus, sua voz estranhamente tranquila. Construímos nossa vida sem você. Estamos bem. Vocês não entendem, disse Laura, sua voz traindo um tom de desespero. Posso dar a vocês muito mais do que tem aqui. Escola particular para Sofia. Uma universidade melhor para você, Mateus. Viagens, roupas de marca, um futuro brilhante. Foi então que me dei conta. Não se tratava de amor maternal. Tratava-se de algo mais. O que aconteceu, Laura? Perguntei lentamente. Por que, depois de 15 anos de silêncio absoluto, você aparece de repente querendo seus filhos de volta? O que mudou realmente? Antes que ela pudesse responder, o advogado interveio novamente. Senhora Silva, sugiro que contrate um advogado para representá-la. Enquanto isso, seria prudente começar a preparar os menores para a mudança. Eles se levantaram para ir embora, mas antes que chegassem à porta, falei. Vocês não vão levar meus netos para lugar nenhum, não sem uma luta. O Dr. Pablo sorriu, mas não era um sorriso amigável. Vamos ver, senhora, vamos ver. Depois que Laura e seu advogado foram embora, a casa ficou imersa em um silêncio pesado. Sofia correu para seu quarto e bateu a porta enquanto Mateus permaneceu na sala, a expressão vazia, como se ainda tentasse processar o que havia acontecido. Ela não pôde simplesmente aparecer e nos levar, pode, vó? Perguntou ele finalmente, sua voz quase inaudível. Sentei ao seu lado tentando parecer mais confiante do que me sentia. Não, meu amor, não será tão simples assim. Mas por dentro eu estava aterrorizada. Apesar de ter a guarda legal havia anos, eu sabia que os tribunais frequentemente favoreciam os pais biológicos. E se o juiz decidisse que Laura merecia uma segunda chance? E se não considerasse os 15 anos de abandono como motivo suficiente para mantê-la longe das crianças? Naquela mesma noite, depois que Mateus e Sofia foram dormir, embora eu duvidasse que algum deles conseguisse realmente descansar, liguei para minha amiga Cecília, que era advogada. Não era sua área de especialidade, mas poderia me dar uma orientação inicial. Rosa, não vou mentir para você, disse ela depois que expliquei a situação. Casos como esse são complicados. O fato de você ter a guarda legal há tantos anos joga a seu favor, mas ela é a mãe biológica. Ela os abandonou, Cecília, por 15 anos. Eu sei, e isso pesa muito. Mas você vai precisar de provas concretas do abandono. Registros de tentativas de contato, aquela carta que você mencionou, testemunhas que possam confirmar sua versão. E a vontade deles. Mateus já é maior de idade e Sofia tem 17. Eles não têm direito de decidir? Mateus sim, por ser maior. No caso de Sofia, o juiz vai escutar a opinião dela, mas não é garantia de que será determinante. Agradeci a Cecília e desliguei. Em seguida fui até meu armário e retirei uma caixa antiga onde guardava o envelope amarelo com todas as nossas memórias e documentos. Passei a noite revisando cada papel, cada fotografia, cada registro. Se Laura queria guerra, eu estaria preparada. Na manhã seguinte encontrei Sofia na cozinha, os olhos vermelhos de chorar. Não consigo nem olhar para ela, disse Sofia enquanto eu preparava o café. Como ela pode achar que tem o direito de voltar assim? Coloquei uma caneca de chocolate quente na frente dela e sentei ao seu lado. Querida, preciso que você seja forte agora. Vamos ter que enfrentar isso juntos, como família, mas é tão injusto. Ela nos largou como se fôssemos lixo e agora aparece com esse advogado caro falando de escola particular e roupas de marca. Sofia tinha razão. Havia algo estranho no súbito retorno de Laura. Minha filha nunca tinha sido maternal, mesmo quando ainda morava conosco. Lembrei de como ela reclamava das responsabilidades, como deixava as crianças sozinhas por horas enquanto saía com amigos, como parecia sempre ressentida com os deveres da maternidade. Tem algo que ela não está contando. Comentei mais para mim mesma do que para Sofia. Como o quê? Não sei ainda, mas vou descobrir.
Enquanto refletia sobre os últimos 15 anos, as memórias me inundaram como uma onda. Lembrei da primeira semana com as crianças, quando não sabia se conseguiria dar conta. Mateus tinha pesadelos todas as noites, acordava gritando por Laura. Sofia tinha apenas 2 anos e chorava por qualquer coisa, especialmente quando via outras crianças com suas mães no parquinho. Foram meses difíceis. Minha aposentadoria de professora mal cobria as despesas básicas. Tive que voltar a dar aulas particulares de português e matemática para adolescentes do bairro. Às vezes dava aulas até às 10 da noite, depois de colocar as crianças para dormir. Minha vizinha, Dona Marlene, ficava de olho neles enquanto eu trabalhava. Lembro de quando Mateus entrou na escola pela primeira vez. Ele tinha 5 anos e estava aterrorizado. Agarrava-se à minha perna, se recusava a entrar na sala. A professora, Dona Beatriz, foi muito paciente. Ela me chamou para uma conversa particular depois da primeira semana. Dona Rosa, o Mateus precisa de ajuda profissional. Ele está manifestando sinais claros de trauma emocional. Não brinca com as outras crianças, não fala durante as atividades, passa o tempo todo desenhando a mesma figura, uma mulher de costas indo embora. Foi quando comecei a levar Mateus à psicóloga infantil. Cada sessão custava R$ 80, uma fortuna para mim naquela época, mas eu vendia até minhas joias antigas para pagar. A doutora Joyce trabalhou com ele por 2 anos inteiros. Aos poucos, Mateus começou a melhorar. Os pesadelos diminuíram, voltou a sorrir, fez amigos na escola. Sofia era diferente. Por ser mais nova quando Laura foi embora, adaptou-se mais rápido, mas tinha suas próprias dificuldades. Aos 6 anos, desenvolveu um medo irracional de que eu também fosse embora. Não conseguia dormir sozinha, entrava em pânico quando eu precisava sair para comprar pão na padaria da esquina. Vó, promete que volta. Ela perguntava toda vez, seus olhinhos castanhos cheios de medo. Prometo, meu amor, sempre volto. E eu sempre voltava, mesmo que fosse só para comprar 1 litro de leite. Os anos foram passando e nossa rotina foi se estabelecendo. Acordava às 6 da manhã para preparar o café, fazer as lancheiras, arrumar os uniformes. Levava as crianças à escola, voltava para casa, fazia as tarefas domésticas, preparava o almoço. À tarde, ia buscá-las, ajudava com o dever de casa, preparava o jantar. À noite, depois que dormiam, corrigia as provas dos meus alunos particulares, ou planejava as próximas aulas. Não havia tempo para mim. Não havia tempo para lamentar minha juventude perdida, para sentir pena de estar criando filhos novamente aos 50 anos, quando deveria estar aproveitando minha aposentadoria. Havia apenas tempo para amar aquelas 2 crianças que o destino colocou no meu caminho. Lembro do primeiro dia das mães na escola de Mateus. Ele tinha 7 anos. Todas as outras crianças fizeram cartões para suas mães. Mateus fez um para mim. Estava escrito com letras tortas, para minha avó, que é minha mãe. Te amo. Chorei tanto naquele dia que assustei a professora. Mas eram lágrimas de felicidade. Apesar de tudo, apesar das dificuldades, estávamos construindo algo bonito. Uma família. Sofia descobriu seu talento para o desenho aos 8 anos. A professora de artes me chamou para uma reunião. Dona Rosa, sua neta tem um dom especial. Nunca vi uma criança desenhar com tanta técnica e sensibilidade nessa idade. A senhora deveria incentivar isso. Comecei a comprar cadernos de desenho para ela, lápis de cor, canetinhas. Não eram materiais caros, eram o que eu podia pagar. Mas Sofia não se importava. Desenhava em tudo, nas margens dos cadernos da escola, em pedaços de papel que encontrava, até nas caixas de papelão que eu trazia do mercado. Aos 10 anos, ela ganhou seu primeiro concurso de arte na escola. O prêmio era um kit completo de materiais de desenho profissional. Lembro da expressão no rosto dela quando anunciaram seu nome. Pura alegria. Correu para me abraçar no meio do auditório lotado. Vó, eu ganhei! Eu ganhei! Eu sei, meu amor. Você é incrível. Mateus seguiu um caminho diferente. Sempre foi fascinado pelas ciências. Passava horas assistindo documentários sobre o universo, sobre biologia marinha, sobre física quântica. Eu não entendia metade do que ele me explicava com tanto entusiasmo, mas ouvia atentamente.
feliz por vê-lo tão apaixonado por aprender. No ensino médio, ele foi aceito em uma escola técnica estadual, uma das melhores de São Paulo. Fiquei tão orgulhosa que liguei para todos os meus amigos para contar. Meu neto passou na escola técnica. Conseguiu em 10º lugar entre mais de 2.000 candidatos. Mas a escola ficava longe. Mateus precisava acordar às 5 da manhã para pegar 2 ônibus. Eu acordava com ele, preparava um café reforçado, fazia um lanche caprichado para ele levar. Muitas vezes ele chegava em casa às 8 da noite, exausto, mas feliz. As dificuldades financeiras nunca acabaram completamente. Houve momentos em que tive que escolher entre pagar a conta de luz ou comprar o material escolar que as crianças precisavam. Sempre escolhi o material escolar. Ficávamos alguns dias usando velas à noite, até eu conseguir negociar o pagamento atrasado com a companhia de energia. Houve um Natal especialmente difícil quando Mateus tinha 12 e Sofia 10 anos. Eu não tinha dinheiro para presentes. Literalmente, não tinha R$ 1 a mais depois de pagar todas as contas e comprar a comida para a ceia. Fiquei acordada na véspera de Natal, chorando na cozinha, sentindo que estava falhando com eles. Mas no dia seguinte, quando acordaram e viram apenas a mesa com a ceia que eu tinha preparado, sem presentes, embaixo da árvore improvisada que fizemos com galhos e enfeites de papel, eles não reclamaram. Mateus me abraçou e disse: "Vó, o melhor presente é estar com a senhora." E Sofia completou: "É verdade, vó. A gente te ama." Chorei de novo, mas dessa vez de gratidão por ter netos tão especiais. Os anos do ensino médio foram desafiadores de outras maneiras. Mateus começou a fazer perguntas mais diretas sobre Laura. "Vó, por que minha mãe nunca mandou nem uma carta? Nem um cartão de aniversário? Ela não se importa com a gente?" Eu não sabia o que responder. Como explicar o inexplicável? Como justificar uma mãe que simplesmente desapareceu? Ela tinha problemas, Mateus. Problemas que ela não conseguiu resolver. Mas isso não tem nada a ver com vocês. Vocês são maravilhosos. Qualquer mãe seria sortuda em ter filhos como vocês. Então o problema é ela, não a gente? Exatamente, meu amor. O problema sempre foi dela. Sofia lidava com a ausência de Laura de forma diferente. Ela raramente falava sobre a mãe biológica, mas eu sabia que pensava nela. Encontrei vários desenhos escondidos no quarto dela, esboços de uma mulher de rosto borrado segurando uma criança pequena. Em todos os desenhos, a mulher estava de costas, indo embora. Quando Sofia fez 15 anos, ela finalmente me fez a pergunta que eu temia. "Vó, a senhora acha que minha mãe pensou em mim pelo menos uma vez nesses anos todos?" Sentei ao seu lado na cama, segurando sua mão. "Tenho certeza que sim, querida. Você é inesquecível. Mas não o suficiente para ela voltar, né? Não o suficiente para ela querer saber se estou viva ou morta." Não tinha resposta para isso. Apenas a abracei enquanto ela chorava no meu ombro. Apesar das dificuldades e das cicatrizes emocionais, construímos uma vida boa. Tínhamos nossas tradições. Todo domingo fazíamos panquecas no café da manhã. Toda sexta à noite era noite de filme. Nos amontoávamos no sofá com pipoca e assistíamos o que quer que estivesse passando na televisão. Todo aniversário, não importava quão apertado estava o orçamento, eu fazia um bolo caseiro, o favorito de cada um. Mateus entrou na universidade pública, no curso de engenharia. Chorei de orgulho no dia em que vimos o nome dele na lista de aprovados. Ele conseguiu. Meu neto conseguiu entrar em uma das melhores universidades do país. Sofia estava no último ano do ensino médio, preparando seu portfólio para tentar entrar na faculdade de artes no ano seguinte. Seu talento tinha florescido de maneira incrível. As paredes da nossa casa eram uma galeria permanente dos seus trabalhos. Era nesses momentos de conquista que eu mais sentia a ausência de Laura. Não por mim, mas pelas crianças. Elas mereciam ter uma mãe presente para celebrar suas vitórias, para consolá-las nas derrotas, para simplesmente estar lá. A guarda provisória se tornou permanente quando as crianças completaram 7 anos sem nenhum contato de Laura. O processo foi relativamente simples. A juíza Carmen Sanches revisou toda a documentação que eu tinha compilado meticulosamente ao longo dos anos
escutou o relato da psicóloga que acompanhava Mateus, conversou brevemente com as crianças. Dona Rosa, disse ela ao final da audiência, está claro que a senhora tem sido uma mãe exemplar para essas crianças. Concedo a guarda definitiva. Para todos os efeitos legais, a senhora é a responsável legal por Mateus e Sofia Silva, até que atinjam a maioridade. Senti um alívio imenso naquele dia. Finalmente tínhamos segurança legal. Finalmente ninguém poderia tirar meus netos de mim. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Porque 15 anos depois, em uma tarde comum de terça-feira, a campainha tocou e meu mundo virou de cabeça para baixo novamente. Quando abri a porta e vi Laura parada ali com seu advogado de terno caro, soube imediatamente que nossa paz estava prestes a ser destruída. O que aconteceu naquela tarde ainda me deixava atordoada. A frieza de Laura, as palavras calculadas do advogado, a menção de direitos legais e processos judiciais. Mas o que mais me assombrava era a reação das crianças. Não, já não eram crianças, eram jovens adultos, ao verem a mãe que os abandonou. Sofia ficou paralisada no corredor, seu rosto uma máscara de choque e confusão. Mateus, sempre o mais protetor, imediatamente assumiu uma postura defensiva, colocando-se entre Laura e nós como se precisasse nos proteger de uma ameaça. E talvez ele estivesse certo. Talvez Laura fosse realmente uma ameaça, não física, mas emocional. Uma ameaça à estabilidade que levamos 15 anos para construir, a família que formamos com tanto esforço e amor. Naquela noite, depois que Laura e seu advogado foram embora, sentei com Mateus e Sofia na sala. Precisávamos conversar, fazer planos, nos preparar para o que viria. Vó, Mateus começou, sua voz carregada de emoção. Você não vai deixar que ela nos leve, vai? Olhei para meus netos, esses 2 seres humanos maravilhosos que eu tinha o privilégio de chamar de meus, e fiz uma promessa. Vou lutar com todas as forças que tenho. Vocês são meus filhos, no coração e na alma. E ninguém, absolutamente ninguém, vai tirar vocês de mim sem a luta de suas vidas. Sofia se aninhou no meu colo como fazia quando era pequena. E nós vamos lutar junto com você, vó. Somos uma família. Sim, respondi beijando sua testa. Somos uma família, e famílias se protegem. Mas mesmo enquanto pronunciava essas palavras corajosas, uma dúvida persistente me corroía por dentro. E se não fosse suficiente? E se o amor e 15 anos de dedicação não pesassem mais do que o simples fato biológico de Laura ser a mãe deles? E se a lei, fria e impessoal, decidisse que laços de sangue eram mais importantes do que laços de amor? Eram perguntas que me mantinham acordada naquela noite e em todas as noites seguintes, enquanto nos preparávamos para a batalha judicial que se aproximava. Uma batalha que determinaria não apenas onde Mateus e Sofia viveriam, mas o próprio significado do que é ser uma família. Naquela tarde, contratar um detetive particular pareceu a única opção. Eu precisava entender o verdadeiro motivo do retorno de Laura. Minha filha nunca tinha sido maternal, sempre evitou responsabilidades, e de repente, aparecer com um advogado caro falando em escola particular e universidade de prestígio? Não fazia sentido. Cecília me indicou Fernando, um ex-policial que agora trabalhava por conta própria. Não era barato, teria que usar uma parte significativa das minhas economias, mas eu precisava saber a verdade. Marquei um encontro com ele em uma cafeteria discreta no centro da cidade. Fernando era um homem de seus 50 e poucos anos, cabelos grisalhos, olhar atento. Sentou-se à minha frente e foi direto ao ponto. Conte-me tudo, Dona Rosa. Desde o começo, relatei a história inteira. O abandono há 15 anos, os anos criando as crianças sozinha, o súbito reaparecimento de Laura com o advogado e documentos legais. Ele anotava tudo em um caderno pequeno, fazendo perguntas ocasionais. A senhora tem alguma suspeita do que pode ter motivado esse retorno súbito? Ele perguntou. Pensei por um momento. Minha filha sempre teve problemas com dinheiro. Gastava mais do que ganhava, tinha dívidas, mas ela falou em dar uma vida melhor para as crianças, em escola particular. Como alguém que sempre foi irresponsável financeiramente conseguiria isso?
Fernando assentiu. Vou investigar a vida dela nos últimos anos. Situação financeira, emprego, relacionamentos. Se há algo suspeito, vou descobrir. Preciso das informações o mais rápido possível. A audiência é na próxima semana. Vou trabalhar dia e noite se necessário, Dona Rosa. Pode confiar em mim. Enquanto Fernando investigava Laura, eu precisava de representação legal. Cecília me recomendou o Dr. Ricardo Almeida, especializado em direito de família. Seu escritório ficava em um prédio antigo na Avenida Paulista, com móveis de madeira escura e estantes cheias de livros jurídicos. Dr. Ricardo era um homem na casa dos 40 anos, magro, com óculos de armação fina e uma expressão séria, mas gentil. Ouvi atentamente enquanto eu explicava a situação, ocasionalmente fazendo anotações. Dona Rosa, ele disse quando terminei, vou ser honesto com a senhora. Casos como esse são complicados. A senhora tem a guarda legal definitiva há anos, o que é muito forte a seu favor. Mas Laura é a mãe biológica e não houve destituição do poder familiar. Mas ela abandonou as crianças por 15 anos. Sim, e isso é crucial. Vamos usar isso. Preciso de toda a documentação que a senhora tiver. Fotos, relatórios médicos, registros escolares, qualquer coisa que prove que a senhora criou essas crianças sozinha enquanto Laura estava ausente. Eu tenho tudo, respondi pensando no envelope amarelo. Guardei cada papel, cada foto, cada registro. Ótimo. E aquela carta que ela enviou 3 meses depois de ir embora? Também tenho. Ela escreveu que as crianças estariam melhor comigo, que era para eu não procurá-la. Os olhos do Dr. Ricardo brilharam. Isso é ouro, Dona Rosa. É uma admissão por escrito de que ela abandonou voluntariamente as crianças. Vamos usar isso. Nos dias seguintes, reuni toda a documentação. Peguei o envelope amarelo e espalhei seu conteúdo na mesa da sala. Havia tanto ali. Fotos de Mateus e Sofia no dia em que chegaram, com roupas sujas e olhos assustados. Desenhos que fizeram para a mãe que nunca voltou, cartinhas com "Mamãe, volta logo", escritas com letras tortas, boletins escolares, atestados médicos, comprovantes de pagamento de tudo que comprei para eles ao longo dos anos e, claro, a carta de Laura. Rele suas palavras frias. Mãe, não me procure mais. Estou começando uma vida nova longe daí. As crianças vão estar melhor com a senhora do que comigo. Como uma mãe podia escrever isso sobre seus próprios filhos? Mateus e Sofia observavam enquanto eu organizava os documentos. Vó, isso tudo é sobre nós? Perguntou Sofia, olhando as pilhas de papéis. 15 anos de nossa vida juntos, respondi. Cada momento importante está aqui. Mateus pegou uma das fotos antigas, ele mesmo aos 5 anos no primeiro dia de aula. Eu era tão pequeno e tão corajoso, disse beijando seu rosto. Vocês dois foram tão corajosos. No terceiro dia após contratar Fernando, ele me ligou. Dona Rosa, preciso encontrar com a senhora. Tenho informações. Meu coração acelerou. Encontramo-nos na mesma cafeteria. Fernando chegou com uma pasta cheia de documentos e fotos. Consegui bastante coisa, ele começou abrindo a pasta. Sua filha está com sérios problemas financeiros. Trabalha como gerente em uma loja de departamentos, mas tem dívidas enormes, cartões de crédito no limite, empréstimos atrasados. O apartamento onde mora está hipotecado e ela está 3 meses atrasada nos pagamentos. Isso não faz sentido, respondi confusa. Ela apareceu aqui falando de escola particular e universidade cara, como se tivesse muito dinheiro. Exatamente, disse Fernando com um sorriso sardônico. Por isso continuei investigando. E encontrei algo muito interessante. Ele colocou um documento na minha frente. Era uma notificação de um escritório de advocacia. Almeida e Franco Advogados Associados. O que é isso? É sobre uma herança. Seu irmão Carlos Silva faleceu há 2 meses na França, onde morava. Senti meu estômago afundar. Carlos, meu irmão mais novo. Sabíamos que ele estava doente, mas a notícia da morte ainda tinha sido um choque. Ele viveu no exterior por décadas, mantínhamos pouco contato, apenas algumas ligações nas festas de fim de ano. Eu soube que ele faleceu,
disse devagar. Recebi uma carta do inventariante. Mas o que isso tem a ver com Laura? Fernando colocou outro documento na mesa. Carlos não teve filhos. No testamento dele, ele deixou parte considerável dos seus bens para os sobrinhos, Mateus e Sofia. Meu coração parou. Quanto? Aproximadamente R$ 800.000 para cada um. R$ 800.000. Era mais dinheiro do que eu ganharia em toda a minha vida. Carlos tinha sido bem-sucedido nos negócios, eu sabia, mas não imaginava que deixaria tanto para meus netos. Mas tem uma condição, continuou Fernando. O dinheiro só pode ser acessado quando completarem 21 anos, a menos que seja para despesas educacionais mediante aprovação do tutor legal. Tutor legal, repeti lentamente. E quem é o tutor legal agora? A senhora. Mas se Laura conseguir a guarda, ela terá controle sobre o dinheiro, terminei a frase, a verdade caindo sobre mim como uma tonelada de tijolos. Exatamente. E tem mais. Fernando me mostrou registros telefônicos. Laura ligou para o escritório Almeida e Franco no dia seguinte de receber a notificação da herança. 2 dias depois, contratou o Dr. Pablo Mendes para iniciar o processo de recuperação da guarda. Tudo fazia sentido agora. Laura não queria seus filhos de volta. Queria o dinheiro deles. Fernando, você pode provar isso? Pode conseguir documentos que mostrem que ela só apareceu depois de saber da herança? Já estou trabalhando nisso. A notificação da herança é de 3 semanas atrás. Ela contratou o advogado 2 dias depois. Estou tentando conseguir os registros de comunicação entre ela e o escritório Almeida e Franco, e também entre ela e o Dr. Pablo. Quanto tempo você precisa? A audiência é daqui a 4 dias, certo? Vou ter algo até lá. Liguei imediatamente para o Dr. Ricardo e contei sobre a descoberta. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Isso muda tudo, Dona Rosa, ele disse finalmente. Se conseguirmos provar que Laura só voltou por causa da herança, temos um caso muito mais forte. Isso demonstraria não apenas abandono passado, mas também motivações financeiras presentes. E se não conseguirmos provar? Ainda temos um caso sólido. 15 anos de abandono, a carta dela admitindo que deixou as crianças voluntariamente, os depoimentos de Mateus e Sofia. Mas essa informação sobre a herança seria a cereja do bolo. Naquela noite, sentei com Mateus e Sofia e contei a eles sobre a herança do tio Carlos. Eles ficaram chocados, não apenas com o valor, mas com a possibilidade de que essa fosse a verdadeira razão do retorno de Laura. Então ela nem se importa com a gente, disse Sofia, sua voz quebrando. É só sobre dinheiro. Não sabemos isso com certeza ainda, tentei dizer, mas as palavras soaram vazias, até para mim. Vó, não precisa proteger nossos sentimentos, disse Mateus, sua voz dura. Sempre foi sobre ela. Quando nos abandonou, foi porque não queria a responsabilidade. Agora que há dinheiro envolvido, de repente se importa. É patético. Sofia começou a chorar. Eu tinha uma pequena esperança, sabe? Uma esperança idiota de que talvez ela tivesse mudado, de que talvez realmente sentisse nossa falta. Abracei minha neta enquanto ela soluçava no meu ombro. Mateus se juntou a nós e ficamos ali, os 3 abraçados, uma família unida contra o mundo. Os dias seguintes foram uma corrida contra o tempo. Fernando trabalhava incansavelmente, rastreando cada movimento de Laura. Dr. Ricardo preparava nossa defesa, revisando cada documento, planejando cada argumento. E eu tentava manter alguma normalidade em casa, cozinhando refeições que ninguém tinha apetite para comer, fingindo que tudo ficaria bem. Na véspera da audiência, Fernando me ligou novamente. Dona Rosa, consegui algo que você precisa ouvir. O quê? Uma gravação. Laura e o Dr. Pablo conversando em um café próximo ao escritório dele. Eu tinha alguém fazendo vigilância discreta. Conseguimos captar uma conversa muito reveladora. Pode me enviar? Já estou enviando para seu celular agora. Alguns minutos depois, com mãos trêmulas, apertei play. A qualidade do áudio não era perfeita, mas dava para entender claramente. A voz de Laura. Quanto tempo até eu ter acesso ao dinheiro depois de conseguir a guarda?
A voz do Dr. Pablo. Tecnicamente, como tutora legal, você poderá solicitar liberação de fundos para despesas educacionais. Escola particular, material, até moradia, se puder justificar que é necessário para o bem-estar educacional deles. Laura novamente. E quanto dos 800 mil eu poderia tirar? Dr. Pablo. Depende de como você justifica. Mas provavelmente poderia ter acesso a uma porção significativa antes deles completarem 21. Laura com uma risada. Perfeito, isso vai resolver todos os meus problemas. A hipoteca, os cartões, tudo. Senti náusea ouvindo minha própria filha falando dos filhos dela como se fossem apenas um meio para um fim. Mateus e Sofia mereciam ser amados, não usados. Enviei a gravação imediatamente para o Dr. Ricardo. Ele respondeu minutos depois. Isso é exatamente o que precisávamos. Nos vemos amanhã no tribunal. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei acordada pensando em tudo o que estava em jogo. Não era apenas sobre guarda legal ou dinheiro. Era sobre a vida de duas pessoas que eu amava mais do que qualquer coisa no mundo. Era sobre protegê-las de serem machucadas novamente pela mulher que deveria tê-las amado mais do que tudo. Às 3 da manhã, levantei e fui até o quarto de Sofia. Ela estava acordada também, olhando para o teto. Não consegue dormir? Perguntei baixinho. Ela balançou a cabeça. Estou com medo, vó. Sentei na beira da cama dela. Eu também estou, querida. Mas vamos enfrentar isso juntas. E se o juiz decidir a favor dela? E se tivermos que ir morar com ela? Segurei sua mão. Não vai acontecer. Não vou permitir. Mas e se você não puder impedir? Era a pergunta que me aterrorizava. E se, apesar de todas as provas, apesar de todo o amor, o sistema decidisse que Laura tinha direito aos filhos que abandonou? Então continuaremos lutando, respondi firmemente. De qualquer jeito necessário. Vocês são meus filhos, Sofia, no meu coração, onde realmente importa. E ninguém pode tirar isso de nós. Ela se aninhou em meus braços, como fazia quando era pequena. Eu te amo, vó. Eu também te amo, minha querida. Mais do que as palavras podem expressar. Quando o sol começou a nascer, vesti meu melhor conjunto, o mesmo que usara quando recebi a guarda definitiva há tantos anos. Precisava parecer respeitável, confiável, maternal. Precisava que o juiz visse em mim não apenas uma avó, mas a verdadeira mãe dessas crianças. Mateus desceu vestido formalmente, camisa social e calça escura. Sofia usava um vestido simples, mas adequado. Ambos pareciam mais velhos do que eram, carregando o peso da situação em seus ombros jovens. Estamos prontos, vó, disse Mateus, sua voz tentando soar mais confiante do que provavelmente se sentia. Peguei o envelope amarelo, agora engrossado com todos os novos documentos que Fernando havia conseguido. Nesse envelope estava nossa história, nossa verdade, nossa defesa. Então vamos, respondi. Vamos mostrar ao juiz o que realmente significa ser uma família. No carro a caminho do fórum, olhei pelo retrovisor e vi Mateus segurando a mão de Sofia no banco de trás. Eles estavam assustados, mas unidos. Nós três contra o mundo, como sempre tinha sido. Não importa o que aconteça hoje, disse em voz alta. Quero que vocês saibam que esses 15 anos com vocês foram os melhores da minha vida. Vocês me deram um propósito, encheram meus dias de amor e alegria. Sou a pessoa mais sortuda do mundo por ter vocês. Nós somos os sortudos, vó, respondeu Sofia. Você nos salvou. Salvamos uns aos outros, corrigi. É isso que famílias fazem. Quando estacionamos em frente ao fórum, vi Laura e o Dr. Pablo já esperando na entrada. Ela estava vestida elegantemente, projetando a imagem da mãe responsável e bem-sucedida. Mas eu conhecia a verdade. E hoje, o juiz também conheceria. Respirei fundo, peguei o envelope amarelo e saí do carro. Mateus e Sofia se posicionaram um de cada lado de mim, meus guardiões, meus filhos, meu coração. Vamos entrar, disse, e vamos lutar. Subimos os degraus do fórum juntos, prontos para a batalha que definiria nosso futuro. Eu não sabia o que aconteceria naquela sala de audiência,
mas sabia uma coisa com certeza: não desistiria sem dar tudo de mim. Essas crianças mereciam alguém que lutasse por elas, e eu lutaria até meu último suspiro. O Fórum da Comarca de São Paulo era um prédio imponente de concreto e vidro que sempre me intimidou. Naquela manhã, porém, estava determinada a não mostrar medo. A sala de audiências era ampla, com paredes claras e uma grande mesa de madeira onde o juiz se sentaria. Havia cadeiras de cada lado para as partes envolvidas e seus advogados. Laura e o Dr. Pablo já estavam sentados do lado direito. Ela usava um vestido elegante e maquiagem cuidadosa, parecendo a imagem da mãe responsável que queria projetar. Quando nos viu, tentou sorrir para Mateus e Sofia, mas ambos desviaram o olhar. Sentamos do lado esquerdo com o Dr. Ricardo. Ele organizou seus documentos metodicamente, seu rosto uma máscara de concentração profissional. Coloquei o envelope amarelo sobre a mesa à minha frente, minhas mãos tremendo levemente. O juiz Armando Fonseca entrou na sala e todos nos levantamos em respeito. Era um homem de meia idade, cabelos grisalhos, expressão séria, mas não severa. Sentou-se, ajustou seus óculos e abriu uma pasta grossa de documentos. "Podem sentar", ordenou com voz firme. "Estamos aqui para tratar do processo de modificação de guarda dos menores Mateus e Sofia Silva. Vejo que temos representantes legais de ambas as partes. Vamos começar." O Dr. Pablo foi o primeiro a falar, levantando-se com eloquência ensaiada. "Excelência, minha cliente Laura Silva é a mãe biológica destes jovens. Há 15 anos, passou por um período difícil de depressão pós-parto tardia e problemas financeiros que a forçaram a deixar temporariamente seus filhos aos cuidados da avó. Temporariamente. Quase engasguei com a palavra. 15 anos não tinham nada de temporário. Durante esse período, continuou ele, minha cliente buscou tratamento, reestruturou sua vida e agora está estável emocional e financeiramente, pronta para reassumir seu papel de mãe. Ela nunca renunciou formalmente à guarda de seus filhos e agora deseja exercer seus direitos maternais. A lei, Excelência, reconhece a primazia dos laços biológicos e o direito inalienável dos pais aos seus filhos." O juiz escutou atentamente, tomando notas. Em seguida, voltou-se para o Dr. Ricardo. "A defesa pode apresentar seus argumentos." Nosso advogado levantou-se, ajustando os óculos. "Excelência, os fatos são simples. Há 15 anos, Laura Silva deixou seus filhos na porta da casa de sua mãe e desapareceu. Não houve ligações, cartas ou qualquer tipo de contato. Minha cliente, Rosa Silva, criou estas crianças sozinha, com seus próprios recursos, proporcionando amor, educação e estabilidade." Fez uma pausa dramática. "Durante esses 15 anos, a senhora Rosa obteve a guarda legal através dos meios apropriados. Tentou localizar sua filha por todos os meios possíveis, inclusive através de editais publicados em jornais, como exige a lei. Mateus e Sofia construíram suas vidas considerando a avó como sua verdadeira mãe. E agora, subitamente, após 15 anos de abandono completo, Laura Silva reaparece exigindo a guarda." O juiz voltou-se para Laura. "Senhora Silva, pode nos explicar por que ficou tanto tempo sem contato com seus filhos?" Laura ajeitou-se na cadeira, pigarreando. "Excelência, eu estava em um momento muito difícil da minha vida. Sofria de depressão grave e não tinha condições emocionais nem financeiras de cuidar dos meus filhos. Deixá-los com minha mãe foi a decisão mais difícil que tomei, mas acreditei que seria o melhor para eles até que eu pudesse me recuperar." "E levou 15 anos para se recuperar?" perguntou o juiz, arqueando uma sobrancelha. "Eu tive recaídas", respondeu ela, evitando olhar diretamente para o juiz. "Mudei de cidade. Tentei reconstruir minha vida. Quando finalmente estava estável, tive medo de voltar. Medo de que me odiassem, de que minha mãe tivesse colocado as crianças contra mim. Quase me levantei para protestar, mas o Dr. Ricardo colocou uma mão gentilmente no meu braço, silenciando-me. "E o que mudou agora?" continuou o juiz. "Por que decidiu voltar justamente neste momento?" Laura hesitou por um segundo, tão rápido que só quem a conhecia bem notaria.
Percebi que o tempo estava passando e que estava perdendo os momentos importantes da vida dos meus filhos. Quis me reconectar com eles antes que fosse tarde demais. Tarde demais para quê exatamente? Pressionou o juiz. Para criar laços, para conhecê-los, respondeu ela rapidamente. Para ser uma mãe para eles. O juiz assentiu, sem demonstrar se acreditava ou não. Em seguida, dirigiu-se a mim. Senhora Rosa Silva, pode descrever como foi criar seus netos todos esses anos? Respirei fundo, tentando organizar 15 anos de memórias em algumas frases coerentes. No começo foi muito difícil, Excelência. Eu já tinha 48 anos quando eles chegaram, viúva, vivendo de uma aposentadoria modesta. Tive que voltar a dar aulas particulares para complementar a renda, mas eles nunca faltou nada essencial. Comida na mesa, roupa limpa, cuidados médicos. Mais importante, nunca faltou amor. Olhei para meus netos, sentindo-me emocionada. Mateus sofreu muito no começo. Tinha pesadelos, fazia xixi na cama, perguntava pela mãe constantemente. Sofia era muito pequena, adaptou-se mais facilmente, mas também teve seus momentos. Busquei ajuda psicológica para ambos. Compareci a todas as reuniões escolares, festas de aniversário, apresentações. Estive presente em cada momento importante de suas vidas. A senhora tentou localizar sua filha durante esse período? Perguntou o juiz. Sim, Excelência. Liguei para os amigos que conhecia dela. Verifiquei hospitais. Fui à polícia. Quando iniciei a solicitação de guarda, o tribunal publicou editais em jornais conforme a lei. Nunca houve resposta. O juiz virou algumas páginas do processo. Vejo que a senhora obteve a guarda provisória que se tornou definitiva após 7 anos sem contato da mãe biológica. Sim, Excelência. Voltou-se para meus netos. Gostaria de ouvir os jovens agora. Mateus, como você se sente sobre este processo? Mateus levantou-se, parecendo muito mais velho que seus 19 anos. Excelência, minha mãe é minha avó. Ela foi quem me criou, quem esteve ao meu lado quando estava doente, quem me ensinou a andar de bicicleta, quem me ajudou com o dever de casa. A senhora Laura é apenas a mulher que me deu à luz e depois me abandonou. Laura empalideceu visivelmente com as palavras duras de seu filho. Entendo que você esteja magoado, interveio o juiz. Mas qual é sua opinião sobre a possibilidade de retomar contato com sua mãe biológica? Você é maior de idade e pode decidir por si mesmo. Não quero contato com ela, respondeu Mateus firmemente. Não confio nela e não entendo por que está fazendo isso agora, depois de tanto tempo. O juiz assentiu e voltou-se para minha neta. E você, Sofia? Sei que tem apenas 17 anos, mas sua opinião é importante. Sofia levantou-se tremendo levemente. Ela sempre foi mais quieta, mais sensível que seu irmão. Eu era muito pequena quando ela nos deixou, disse Sofia, sua voz baixa, mas firme. Não tenho muitas lembranças dela, só o que a avó me contou e algumas fotografias. Para mim, minha avó é minha mãe de verdade. Não quero ir morar com uma estranha. Eu não sou uma estranha, sou sua mãe, exclamou Laura, incapaz de se conter. Senhora Silva, por favor, advertiu o juiz. Não interrompa. Sofia continuou, agora olhando diretamente para Laura. Onde a senhora estava quando eu precisava de alguém para me ajudar com meu primeiro sutiã? Ou quando tive minha primeira menstruação e estava assustada? Ou quando sofri bullying na escola por não ter uma mãe para o Dia das Mães? Lágrimas escorriam pelo rosto de Sofia agora, mas sua voz permanecia controlada. A avó esteve lá sempre. A senhora é uma estranha para mim. Um silêncio pesado caiu sobre a sala, enquanto Sofia voltava para seu lugar. O juiz pigarreou, claramente afetado pelo depoimento. Bem, creio que as posições estão claras. Gostaria de revisar alguns documentos antes de prosseguir. Foi nesse momento que nosso advogado se manifestou. Excelência, há novos elementos que gostaríamos de apresentar ao tribunal. Documentos que podem esclarecer as verdadeiras motivações da senhora Laura Silva para retornar após 15 anos. O advogado de Laura levantou-se imediatamente. Protesto, Excelência. Não fomos notificados de nenhuma nova evidência. Foram descobertos há poucos dias,
explicou o Dr. Ricardo. Acreditamos que são cruciais para o entendimento deste caso. O juiz considerou por um momento. Vou permitir, mas com a ressalva de que a outra parte terá direito a se manifestar após a análise dos documentos. O Dr. Ricardo aproximou-se e entregou o envelope amarelo ao juiz. Este envelope contém provas de que a senhora Laura Silva só retornou após tomar conhecimento de uma herança substancial deixada por Carlos Silva, tio das crianças, falecido há 2 meses. Laura levantou-se bruscamente. Isso é absurdo. Eu nem sabia dessa herança. Senhora, sente-se, ordenou o juiz. Vou analisar os documentos antes de qualquer conclusão. Abriu o envelope cuidadosamente e começou a examinar seu conteúdo. Primeiro, as fotografias de quando as crianças chegaram à minha casa, sujas e assustadas. Em seguida, a carta de Laura datada 3 meses após sua partida, declarando que não queria mais contato. Os relatórios escolares e médicos mostrando meu cuidado constante ao longo dos anos. Por último, os documentos mais recentes. A notificação do escritório Almeida e Franco sobre a herança, datada de 3 semanas atrás, e os registros telefônicos mostrando que Laura havia contatado o escritório apenas 2 dias depois. Havia também a transcrição de uma conversa gravada entre Laura e seu advogado. Enquanto o juiz lia, o rosto de Laura ficava cada vez mais pálido. Ela sussurrava furiosamente com seu advogado, que parecia igualmente perturbado. Após alguns minutos de leitura silenciosa, o juiz levantou os olhos. Estas são acusações sérias, Dr. Ricardo. O senhor está sugerindo que a senhora Laura Silva está tentando recuperar a guarda de seus filhos apenas para ter acesso à herança deixada pelo tio. Exatamente, Excelência. Como pode verificar nos documentos, o testamento especifica que o dinheiro só pode ser acessado pelos jovens quando completarem 21 anos, a menos que seja para despesas educacionais aprovadas pelo tutor legal. O juiz voltou-se para Laura, sua expressão agora visivelmente mais severa. Senhora Silva, o que tem a dizer sobre isso? Laura parecia ter sido pega de surpresa. Abriu a boca várias vezes antes de conseguir falar. Eu não sabia da herança quando decidi buscar meus filhos, disse ela finalmente, mas sua voz traía sua mentira. Isso é só uma coincidência. Uma coincidência muito conveniente, comentou o juiz. Especialmente considerando que, segundo estes registros telefônicos, a senhora contatou o escritório Almeida e Franco no dia seguinte de receber a notificação e 2 dias depois contratou o Dr. Pablo para iniciar o processo de recuperação da guarda. Posso explicar isso, começou Laura. E esta gravação, continuou o juiz, pegando outro documento. Uma conversa entre a senhora e seu advogado, onde discutem explicitamente como usar o dinheiro da herança para pagar suas dívidas. A senhora chega a dizer, cito, quando tiver a guarda, poderei usar o dinheiro da educação deles para pagar a hipoteca do apartamento. É uma emergência educacional. Eles precisam de um teto, não é? Um murmúrio percorreu a sala. Mateus e Sofia olhavam para Laura com expressões de choque e repulsa. Isso está fora de contexto, gaguejou Laura, agora visivelmente em pânico. Seu advogado levantou-se tentando salvar a situação. Excelência, questionamos a legalidade dessa gravação. Foi obtida sem consentimento e, portanto, não deveria ser admitida como prova. A gravação foi feita em um lugar público, em um café próximo ao escritório do senhor, respondeu o Dr. Ricardo. De acordo com a jurisprudência atual, conversas em lugares públicos não têm expectativa de privacidade, especialmente quando envolvem potencial fraude. O juiz parecia cada vez mais perturbado enquanto continuava lendo os documentos. Senhora Laura Silva, disse ele finalmente, estas evidências levantam sérias questões sobre suas reais intenções. Somadas ao histórico de abandono prolongado e à clara preferência manifestada pelos jovens, tenho elementos suficientes para tomar uma decisão. Meu coração batia tão forte que pensei que todos na sala podiam ouvi-lo. Segurei as mãos de Mateus e Sofia, que se sentaram mais perto de mim.
Com base nas evidências apresentadas e no melhor interesse dos jovens envolvidos, continuou o juiz, mantenho a guarda definitiva de Sofia com a avó Rosa Silva até que complete a maioridade. Quanto a Mateus, sendo já maior de idade, tem o direito de decidir por si mesmo e manifestou claramente sua vontade de permanecer com a avó. Senti um alívio tão grande que lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Mateus apertou minha mão com força, enquanto Sofia soluçava silenciosamente ao meu lado. Mas o juiz não tinha terminado. Além disso, considerando a evidente tentativa de manipular o sistema judicial para obter vantagem financeira, estou emitindo uma ordem de restrição contra Laura Silva, proibindo-a de se aproximar a menos de 100 metros de Rosa, Mateus e Sofia Silva pelo período de 1 ano. Laura parecia atordoada, como se não pudesse acreditar no que estava ouvindo. O tribunal também notificará o Ministério Público sobre uma possível tentativa de fraude para investigação adicional. O juiz bateu o martelo. Esta audiência está encerrada. Enquanto nos levantávamos, ainda em choque com a vitória, Laura avançou em nossa direção, ignorando os protestos de seu advogado. Vocês não podem me fazer isso, gritou, apontando para mim. Você colocou meus filhos contra mim. Eles são meus, não seus. Seguranças do fórum se aproximaram rapidamente, contendo-a antes que chegasse até nós. Enquanto a escoltavam para fora, ela continuava gritando acusações. Mateus colocou um braço protetor ao redor dos meus ombros. Vamos para casa, avó, disse gentilmente. Acabou. Mas eu sabia, olhando o rosto contorcido de raiva da minha filha enquanto era levada para fora, que talvez não tivesse acabado completamente. Pelo menos não emocionalmente. A batalha legal estava vencida, mas a batalha pelo coração e pela cura ainda continuaria. O Dr. Ricardo aproximou-se com um sorriso satisfeito. Parabéns, Dona Rosa. Vocês venceram. Agradeci a ele, mas tudo o que eu queria era sair daquele lugar e levar meus netos para casa. Nossa casa. Onde pertencíamos. Quando saímos do fórum, o sol estava brilhando intensamente. Parecia um bom presságio. Mateus e Sofia caminhavam de cada lado de mim, meus filhos, meu coração, minha família. Vamos tomar sorvete? Sugeri, querendo celebrar de alguma forma simples. Pode ser, respondeu Sofia, seu primeiro sorriso genuíno em dias iluminando seu rosto. No caminho para a sorveteria, olhei para meus netos e senti uma gratidão profunda. Tínhamos vencido. Contra todas as probabilidades, contra uma mãe biológica que queria levá-los, contra um sistema que frequentemente favorecia laços de sangue sobre laços de amor, nós tínhamos vencido. E enquanto comíamos nossos sorvetes sentados em um banco de praça, rindo e conversando como se um peso enorme tivesse sido tirado de nossos ombros, percebi algo importante. A vitória no tribunal era significativa, sim, mas a verdadeira vitória tinha acontecido 15 anos atrás, quando decidi abrir minha casa e meu coração para 2 crianças assustadas que precisavam de amor. Essa era a vitória que realmente importava. E nada, absolutamente nada, poderia nos tirar isso. Os meses seguintes à audiência foram de readaptação e cura. Embora tivéssemos vencido o caso, o súbito reaparecimento de Laura e todas as revelações sobre suas verdadeiras intenções tinham deixado feridas profundas, especialmente em Sofia. Por que ela nos odeia tanto? Perguntou minha neta uma noite, enquanto eu fazia tranças no cabelo dela antes de dormir. Um ritual que mantínhamos desde que era pequena. Ela não odeia vocês, querida, respondi, escolhendo cuidadosamente as palavras. Laura sempre teve dificuldade para lidar com suas emoções e responsabilidades. O problema nunca foram vocês, sempre foi ela mesma. Mas tentar nos usar assim por dinheiro, sussurrou Sofia, sua voz quebrando. Algumas pessoas, quando estão desesperadas, fazem coisas terríveis. Isso não torna o que ela fez correto, mas talvez ajude a entender. Sofia ficou em silêncio por um momento, absorvendo minhas palavras. Você acha que algum dia ela vai mudar? Que vai querer nos conhecer de verdade? A pergunta me pegou de surpresa.
Apesar de tudo, havia ainda uma pequena parte de Sofia que ansiava pela mãe que nunca teve. Não sei, meu amor, as pessoas podem mudar, mas só se realmente quiserem. O importante é que, independentemente do que aconteça com Laura, vocês têm uma família que os ama incondicionalmente. Era verdade. Nossa pequena família estava mais unida do que nunca. Mateus tinha retomado seus estudos com renovado entusiasmo, determinado a construir um futuro brilhante. Sofia, embora ainda processando os acontecimentos, estava se dedicando à arte com mais intensidade, transformando suas emoções em beleza através de seus desenhos. Eu tentava seguir em frente também, mas uma parte de mim ainda sofria por Laura. Apesar de sua traição, ela ainda era minha filha. Onde eu tinha me equivocado na criação dela para que se tornasse uma pessoa capaz de abandonar os próprios filhos e depois tentar usá-los para benefício financeiro? 3 meses depois do julgamento, recebemos notícias sobre Laura através do Dr. Ricardo. Ela tinha perdido o apartamento devido às dívidas acumuladas e estava morando temporariamente na casa de uma amiga. O Ministério Público tinha decidido não prosseguir com as acusações de fraude, considerando que ela não tinha chegado a receber nenhum dinheiro da herança. Apesar de tudo, senti pena dela. Em um impulso que me surpreendeu até a mim mesma, peguei o telefone e liguei para o número que o Dr. Ricardo tinha me passado. Uma voz cautelosa atendeu do outro lado. Alô? Oi, Laura, é a mãe. Silêncio. Por um momento pensei que ia desligar. O que você quer? Sua voz soava áspera, defensiva. Só queria saber como você está. Uma risada amarga veio do outro lado da linha. Como estou? Perdi meu apartamento. Meu advogado me abandonou depois que não consegui pagá-lo. E tenho uma ordem judicial me impedindo de ver meus próprios filhos. Como você acha que estou? Respirei fundo, lembrando a mim mesma por que tinha ligado. Sinto muito por tudo isso, Laura. Realmente sinto. Você sente tanto que usou aquela gravação contra mim no tribunal. Fiz o que precisava fazer para proteger Mateus e Sofia, assim como você fez o que acreditou necessário para resolver seus problemas financeiros. Outro silêncio, mais longo desta vez. Por que você está ligando afinal? Perguntou ela finalmente, sua voz um pouco menos hostil. Porque apesar de tudo, você é minha filha. E porque acredito que talvez, com o tempo, você possa construir algum tipo de relação com seus filhos. Uma relação baseada em amor genuíno, não em interesses financeiros. Laura suspirou pesadamente. Eles me odeiam agora. Eles estão magoados e confusos. É diferente de ódio. Sofia pareceu me odiar bastante no tribunal. Sofia tem 17 anos e acabou de descobrir que a mãe que a abandonou só voltou por causa de dinheiro. O que você esperava? Mais silêncio. Estou disposta a ajudar, continuei. Se você está realmente interessada em conhecê-los e construir uma relação verdadeira com eles. Mas tem que ser nos termos deles, quando estiverem prontos. E o dinheiro? Perguntou ela, sua voz subitamente ansiosa. Fechei os olhos, desapontada, mas não surpresa de que sua primeira preocupação ainda fosse financeira. A herança está em um fundo fiduciário. Mateus poderá acessá-la quando completar 21 anos, daqui a 2 anos. Sofia aos 21 também. É o dinheiro deles, Laura. Não meu, não seu. Eu sou a mãe, protestou ela fracamente. Uma mãe que os abandonou por 15 anos. Respondi mais duramente do que pretendia. Respirei fundo, controlando-me. Olha, não liguei para discutir. Se você realmente quer ser parte das vidas deles, vai precisar demonstrar que mudou, que se importa com eles como pessoas, não como acesso a uma herança. E como faço isso com uma ordem de restrição? Podemos começar com cartas. Escreva para eles, conte sobre sua vida, pergunte sobre a deles. Sem pressão, sem exigências, apenas comunicação. E você entregaria essas cartas? Havia desconfiança em sua voz. Sim. E se eles quiserem responder, enviarei as respostas também. Houve um longo momento de silêncio antes que ela finalmente respondesse. Vou pensar nisso. Não era muito, mas era um começo. Desliguei o telefone com sentimentos misturados.
Esperança de que Laura pudesse realmente mudar, medo de que pudesse machucar Mateus e Sofia novamente, e uma estranha sensação de que talvez, só talvez, estávamos dando os primeiros passos em direção à cura. Naquela noite, contei a Mateus e Sofia sobre a ligação. Como esperava, suas reações foram diferentes. Mateus mostrou-se imediatamente desconfiado. Ela só quer se aproximar por causa do dinheiro, vó. Não podemos confiar nela. Sofia, por outro lado, parecia cautelosamente curiosa. O que ela disse exatamente? Perguntou por nós? Relatei a conversa o mais fielmente possível, sem omitir a parte sobre o dinheiro. Eles mereciam a verdade completa. Sugeri que ela começasse escrevendo cartas para vocês, concluí. Sem pressão para que respondam se não quiserem. Não quero ler nada que venha dela, Mateus declarou firmemente. Eu talvez, disse Sofia hesitante. Não agora, mas talvez no futuro. Abracei os dois, orgulhosa da maturidade com que estavam lidando com a situação. Não há decisão certa ou errada aqui, assegurei a eles. Vocês têm todo o direito de definir quem faz parte de suas vidas e em que termos. Na semana seguinte, recebi um envelope pelo correio. Dentro havia 2 cartas, uma para Mateus e outra para Sofia, e um pequeno bilhete para mim. Mãe, decidi tentar do seu jeito. Não sei se eles vão querer ler, mas precisava tentar. Laura. Mostrei as cartas aos meus netos naquela noite. Mateus imediatamente me devolveu a dele. Pode jogar fora ou devolver. Não quero ler. Sofia pegou a dela, virando o envelope em suas mãos por um longo momento. Posso pensar nisso? Claro que sim, querida. Leve o tempo que precisar. 3 dias depois, Sofia veio até mim com a carta ainda fechada. Vó, acho que quero ler, mas pode ler comigo? Nos sentamos juntas no sofá e Sofia, cuidadosamente, abriu o envelope. A carta era curta, escrita em papel simples. Sofia, não sei por onde começar. Provavelmente você me odeia agora e tem todo o direito. O que fiz foi imperdoável. Tanto abandonar você quando era pequena, quanto tentar voltar pelos motivos errados. Não estou pedindo perdão. Sei que não mereço. Só queria que você soubesse que, apesar de tudo, sempre pensei em você. Guardo uma foto sua de bebê na minha carteira. Você tinha os olhos mais curiosos que já vi. Gostaria de conhecer a pessoa em que se tornou. Sua avó me disse que você gosta de desenhar. Eu também gostava quando tinha sua idade. Talvez seja algo no nosso sangue. Se algum dia quiser falar, mesmo que seja para me dizer o quanto me odeia, estarei aqui. Laura, sua mãe, embora não mereça esse título. Sofia leu a carta 3 vezes em silêncio, as lágrimas escorrendo por seu rosto. O que você acha? Perguntei gentilmente. Não sei, respondeu honestamente. Parece sincera, mas também pareceu sincera quando veio aqui dizendo que queria nos conhecer. É normal estar confusa, querida. Parte de mim quer acreditar que ela mudou, que realmente se importa conosco. Outra parte tem medo de ser machucada de novo. Abracei-a forte. Você não precisa decidir nada agora. Pode simplesmente observar, ver se as ações dela correspondem às palavras ao longo do tempo. Sofia assentiu, dobrando cuidadosamente a carta e guardando-a em sua caixa de tesouros, onde mantinha seus desenhos favoritos e pequenas lembranças. As semanas se transformaram em meses. Laura continuou enviando cartas, uma a cada 15 dias. Mateus continuava se recusando a lê-las, mas já não se opunha quando eu as guardava em vez de devolvê-las. Talvez um dia, disse certa vez, encolhendo os ombros. Sofia, por outro lado, começou a responder ocasionalmente. Cartas curtas, cuidadosas, mantendo uma distância emocional segura, mas estabelecendo uma linha de comunicação. Eu observava esse lento desenvolvimento com cautela. Parte de mim queria acreditar que Laura estava realmente mudando, que finalmente estava amadurecendo e assumindo responsabilidade por suas ações. Outra parte temia que fosse apenas uma estratégia de longo prazo para eventualmente conseguir o que queria. 6 meses depois da audiência, a ordem de restrição foi revisada.
Como não houve novas tentativas de Laura de se aproximar fisicamente ou causar problemas, o juiz modificou a ordem, permitindo encontros supervisionados se Mateus e Sofia concordassem. Sofia estava cautelosamente aberta à ideia. Mateus inicialmente se recusou categoricamente, mas depois de muita reflexão, concordou em estar presente pelo menos uma vez, principalmente para apoiar sua irmã. Não estou fazendo isso por ela, deixou claro. Estou fazendo por Sofia. Não quero que ela enfrente isso sozinha. O encontro foi marcado para um sábado à tarde em uma cafeteria tranquila perto de casa. Estávamos todos nervosos por razões diferentes. Sofia trocou de roupa 3 vezes, indecisa sobre a imagem que queria projetar. Mateus mantinha uma expressão estoica, mas eu podia ver sua tensão na maneira como seus dedos tamborilavam constantemente na mesa. Eu tentava parecer calma, mas meu estômago estava embrulhado. Laura chegou pontualmente, algo raro para ela. Estava mais magra que a última vez que a vimos, com olheiras visíveis e roupa simples, muito diferente da aparência elegante que havia exibido no tribunal. Parecia genuinamente nervosa. Oi, disse simplesmente, parada ao lado da nossa mesa. Oi, respondeu Sofia, sua voz quase um sussurro. Mateus apenas assentiu com a cabeça, os braços cruzados defensivamente. Posso sentar? Perguntou Laura. Por favor, respondi, indicando a cadeira vazia. Os primeiros minutos foram dolorosamente desconfortáveis. Pedi café para todos, esperando que a familiaridade do ritual quebrasse um pouco a tensão. Vocês estão bem? Perguntou Laura finalmente, olhando hesitante para seus filhos. Estamos, respondeu Sofia. Entrei para o grupo de arte da escola. Vamos ter uma exposição no fim do semestre. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Laura. Isso é ótimo. Sempre gostei de desenhar também quando tinha sua idade. Você mencionou isso na carta, disse Sofia. Sim, eu guardei todas as suas respostas, confessou Laura. Leio elas quando estou tendo dias difíceis. Mateus, que até então tinha permanecido em silêncio, finalmente falou. Por que você voltou realmente? A verdade desta vez. Laura engoliu seco, claramente desconfortável com a pergunta direta. A verdade é complicada. Começou lentamente. Sim, soube da herança. E sim, inicialmente pensei que poderia resolver meus problemas financeiros. Estava desesperada, afundada em dívidas, prestes a perder meu apartamento. Fez uma pausa, olhando para a xícara de café entre suas mãos. Mas quando vi vocês de novo depois de tanto tempo, algo mudou. Percebi o que tinha perdido, o que tinha jogado fora. Não era só dinheiro, era vocês. Suas vidas, seus crescimentos, seus primeiros passos, primeiras palavras, primeiros dias de escola, tudo que uma mãe deveria presenciar. Mateus ainda parecia cético, mas notei que seus braços já não estavam cruzados tão rigidamente. E como sabemos que você não está mentindo de novo? Perguntou. Não sabem, respondeu Laura simplesmente. Só o tempo vai mostrar. Não estou pedindo que confiem em mim agora. Só estou pedindo uma chance de provar que posso mudar, que estou mudando. O que você está fazendo agora? Perguntou Sofia. Quero dizer, para viver, trabalhar? Estou trabalhando como assistente administrativa em uma clínica médica, respondeu Laura. Não é muito, mas paga as contas do meu novo apartamento, bem menor que o anterior. Também estou indo à terapia 2 vezes por semana. Isso me pegou de surpresa. Laura sempre tinha resistido à ideia de terapia no passado. Isso é bom, comentei cautelosamente. Foi a condição que minha amiga Denise colocou para me deixar ficar na casa dela depois que perdi meu apartamento, explicou Laura com um pequeno sorriso. Ela disse que eu precisava trabalhar meus problemas se não quisesse continuar arruinando minha vida e a dos outros. Ela estava certa. A conversa fluiu um pouco mais facilmente depois disso. Não foi perfeito. Havia momentos de silêncio desconfortável, perguntas difíceis, emoções à flor da pele, mas era um começo. Quando chegou a hora de irmos embora, Sofia surpreendeu a todos ao levantar e dar um abraço rápido em Laura. Foi desajeitado e breve,
mais real. Posso mostrar alguns dos meus desenhos na próxima vez, ofereceu timidamente. Eu adoraria, respondeu Laura, visivelmente emocionada. Mateus não chegou a abraçá-la, mas estendeu a mão para um aperto formal. Ainda não confio em você, disse diretamente, mas estou disposto a observar e ver se realmente mudou. É justo, respondeu Laura, mais do que mereço, na verdade. No caminho para casa, refleti sobre o encontro. Tinha sido melhor do que esperava, mas sabia que o caminho pela frente ainda seria longo e difícil. A confiança, uma vez quebrada, leva muito tempo para ser reconstruída, se é que pode ser totalmente restaurada. O que acharam? Perguntei enquanto dirigia de volta para casa. Ela parecia diferente, respondeu Sofia depois de um momento de reflexão. Parecia mais humana, completou Mateus, surpreendendo-me com seu comentário. Menos como aquela mulher fria do tribunal e mais como alguém que realmente está tentando. Sorri para ele pelo espelho retrovisor. Mateus sempre foi o mais analítico, o mais protetor dos três. Sua leve mudança de atitude era significativa. Querem continuar com esses encontros? Perguntei, querendo deixar a decisão inteiramente nas mãos deles. Sofia assentiu rapidamente. Quero. Acho que talvez precisemos disso. Para entender. Posso participar de alguns, concordou Mateus, mais reservadamente. Não prometo que irei a todos, mas vou tentar. Nas semanas seguintes, estabelecemos uma rotina. Encontros quinzenais na mesma cafeteria, sempre sob minha supervisão. Laura nunca faltou a um encontro, mesmo quando pegou um forte resfriado e apareceu com uma echarpe, determinada a não quebrar o compromisso. Com o tempo, notei mudanças sutis. Sofia começou a falar mais sobre sua arte, trazendo seu caderno de desenhos para mostrar a Laura, que reagia com entusiasmo genuíno. Mateus, inicialmente resistente a qualquer conversa pessoal, gradualmente começou a compartilhar pequenas partes de sua vida. Um projeto da universidade, um livro que estava lendo. Laura também estava mudando. A mulher calculadora e manipuladora que vimos no tribunal parecia ter desaparecido, dando lugar a alguém mais humilde, mais reflexiva. Falava abertamente sobre sua terapia, sobre as dificuldades que estava enfrentando para reconstruir sua vida, sobre o arrependimento que sentia pelas escolhas que tinha feito. A terapeuta diz que tenho problemas de abandono que nunca resolvi, confessou em um dos encontros. Meu pai nos deixou quando eu era pequena, você lembra, mãe? Acho que repeti o padrão com meus próprios filhos. É difícil encarar isso. Durante esses meses, mantive uma vigilância constante, observando cada interação, analisando cada palavra de Laura, buscando sinais de manipulação ou segundas intenções. Mas à medida que o tempo passava, comecei a considerar uma possibilidade que antes parecia impossível. Talvez Laura estivesse realmente mudando. Um ano após a audiência, quando a ordem de restrição expirou completamente, Laura pediu permissão para convidar seus filhos para um almoço em seu pequeno apartamento. Entendo se for cedo demais, me disse ao telefone. Ou se você quiser vir também. Só pensei que, bem, talvez seja um próximo passo. Discuti a ideia com Mateus e Sofia. Para minha surpresa, ambos pareciam abertos à possibilidade. Acho que estou pronto para ver onde ela mora, disse Mateus, que agora estava com 20 anos e cada vez mais independente. Posso levar Sofia e ficar atento? Eu realmente quero ir, acrescentou Sofia, agora com 18 anos recém-completados. Quero ver se ela tem mesmo aquelas fotos nossas que mencionou. No domingo marcado para o almoço, ajudei-os a se arrumar e os levei até o endereço que Laura tinha fornecido. Um pequeno prédio em um bairro modesto, muito diferente do condomínio elegante onde ela morava quando reapareceu em nossas vidas. Liguem se precisarem que eu vá buscá-los mais cedo. Instruí, ainda apreensiva. Volto às 5, como combinamos. Vai ficar tudo bem, vó, me assegurou Sofia, beijando minha bochecha. A gente já é grande. Vi-os caminhar até a entrada do prédio onde Laura os esperava com um sorriso nervoso. Era um momento que nunca imaginei que veria. Meus netos, agora jovens adultos, visitando voluntariamente a mãe que os tinha abandonado.
As horas que se seguiram foram as mais longas da minha vida. A cada poucos minutos, verificava o celular esperando uma mensagem de socorro, mas nada chegou. Quando voltei às 5, encontrei-os na calçada em frente ao prédio, conversando animadamente. Como foi? Perguntei assim que entraram no carro. Foi bem, respondeu Mateus, parecendo levemente surpreso com sua própria avaliação. O apartamento dela é bem pequeno, mas aconchegante, acrescentou Sofia entusiasmada. Ela realmente tem fotos nossas por todo lado. Até aquela que tiramos na formatura do Mateus do ensino médio. Deve ter pedido para alguém tirar uma foto do jornal da escola que publicou online. E ela cozinhou. Tentou, riu Mateus. Quase queimou o frango, mas no final ficou comestível. Escutei seus relatos com uma mistura de alívio e um sentimento estranho que demorei para identificar. Ciúmes. Durante 15 anos, fui a única figura materna na vida desses dois. Agora, de repente, estava compartilhando esse papel, ainda que minimamente, com a mulher que os abandonou. Era um sentimento mesquinho, eu sabia. O que deveria importar era o bem-estar deles, não meu orgulho ferido. Mas eu era humana e me permiti sentir isso momentaneamente antes de deixar passar. Nos meses seguintes, uma nova dinâmica familiar começou a se estabelecer. Laura passou a fazer parte da vida de Mateus e Sofia. Não como sua mãe principal, esse papel ainda era meu, mas como uma espécie de tia ou amiga mais velha que gradualmente ganhava um lugar em seus corações. Vinha jantar em nossa casa ocasionalmente. Compareceu à formatura de Mateus na universidade, sentando discretamente no fundo, aplaudindo orgulhosamente quando ele recebeu seu diploma. Ajudou Sofia a preparar seu portfólio para a Faculdade de Artes. Em nenhum momento mencionou a herança ou pediu dinheiro. De fato, quando Mateus completou 21 anos e teve acesso à sua parte, Laura fez questão de deixar claro que não esperava nada dele. Esse dinheiro é seu, disse durante o jantar de aniversário. Para seu futuro, seus sonhos. Você não me deve nada. Foi nesse momento que percebi que tinha acontecido algo que eu julgava impossível. Eu tinha começado a acreditar na transformação de Laura. 3 anos depois da audiência que mudou nossas vidas, sentada na varanda da minha casa, observo o jardim que plantei quando Mateus e Sofia eram pequenos. As roseiras que Sofia me ajudou a plantar quando tinha 6 anos estão em plena floração. O banco de madeira que Mateus construiu em seu projeto escolar de marcenaria aos 12 anos se mantém firme sob a sombra da jabuticabeira. Este jardim, como nossa família, cresceu apesar das adversidades, encontrando força em raízes profundas e resiliência nas tempestades. Mateus, agora com 22 anos, está terminando seu mestrado em engenharia. Graduou-se com honras na licenciatura e usou parte de sua herança para investir em um pequeno apartamento perto da universidade. É um jovem sério, responsável, com planos meticulosos para o futuro. As cicatrizes do abandono ainda estão lá, sua dificuldade para confiar, seu medo de depender emocionalmente dos outros, mas ele trabalha nesses problemas, comparecendo à terapia regularmente. Sofia, com 20 anos, floresceu como artista. Está no 2º ano da Faculdade de Artes Visuais, seu talento reconhecido por professores que prevêem um futuro brilhante para ela. Diferente de seu irmão, Sofia se abriu mais facilmente para reconstruir uma relação com Laura. Talvez por ter sido mais nova quando foi abandonada, suas memórias são menos nítidas, a dor menos enraizada. Quanto a Laura, bem, ela me surpreendeu. Manteve seu emprego na clínica médica, foi promovida a gerente administrativa. Continua em seu pequeno apartamento, vivendo modestamente. A terapia se tornou parte constante de sua vida e, através dela, começou a desenterrar e enfrentar os padrões destrutivos que a dominaram por tanto tempo. Nossa relação também mudou. As feridas não desapareceram completamente. Duvido que algum dia desapareçam. Mas encontramos um novo equilíbrio. Ela me liga regularmente, vem jantar aos domingos, pede conselhos quando enfrenta dificuldades. Às vezes, ainda me pego observando-a com cautela, esperando ver sinais da antiga Laura manipuladora e egoísta. Mas esses momentos estão se tornando mais raros.
O que vejo agora é uma mulher determinada a reparar o que pode ser reparado, a construir algo novo a partir das ruínas de suas escolhas passadas. No verão seguinte, preparamos uma pequena festa para celebrar o aniversário de 21 anos de Sofia. Decorei a casa com lanternas coloridas e fitas, suas favoritas desde a infância. Mateus veio mais cedo para ajudar, trazendo sua namorada Juliana, uma estudante de medicina que conheceu no campus. Laura chegou carregando um bolo caseiro, algo que tinha aprendido a fazer recentemente nas aulas de culinária que começou a frequentar. Não ficou perfeito, desculpou-se, mostrando onde a cobertura tinha escorrido levemente. Mas é feito com o coração. A mesa de presentes foi se enchendo à medida que os convidados chegavam. Amigos da faculdade de Sofia, vizinhos que a viram crescer, professores que reconheceram seu talento precocemente. Entre os pacotes, notei um embrulho simples com o cartão de Laura. Quando Sofia finalmente o abriu, depois de soprar as velhinhas e fazer seu pedido secreto, todos ficamos surpresos. Era uma caixa antiga, bem conservada, cheia de pequenos cadernos de desenho. "São meus cadernos de quando eu tinha sua idade", explicou Laura timidamente. "Pensei que talvez você gostasse de ver que seu talento vem de algum lugar." Sofia folheou as páginas cuidadosamente, examinando os traços hesitantes que eventualmente se transformaram em desenhos mais confiantes. "Você era boa", comentou genuinamente impressionada. "Por que parou?" Laura deu de ombros, um gesto que se parecia tanto com Sofia que quase ri. "A vida aconteceu. Trabalho, responsabilidades, e talvez não acreditasse em mim mesma o suficiente", sorriu para sua filha. "Espero que você nunca desista como eu desisti. Foi um momento pequeno, mas significativo. Uma conexão genuína, baseada não em culpa ou obrigação, mas em algo compartilhado e autêntico." Mais tarde naquela noite, quando a maioria dos convidados já tinha ido embora, encontrei Laura na cozinha lavando a louça silenciosamente. "Você não precisa fazer isso", disse pegando um pano para secar os pratos. "Eu sei", respondeu ela, "mas quero ajudar." Lavou algumas xícaras antes de continuar. "Você deu uma vida maravilhosa para eles, mãe. Melhor do que eu jamais poderia ter dado, mesmo se tivesse ficado." Não respondi imediatamente, absorvendo o peso de sua admissão. "Não foi fácil", confessei finalmente. Houve momentos em que não sabia se estava fazendo o certo, se era suficiente para eles. "Foi mais que suficiente", disse, seus olhos encontrando os meus. "Você foi mais que suficiente." Trabalhamos em silêncio por alguns minutos, encontrando conforto na rotina simples. "Sabe", disse Laura eventualmente, "na terapia falamos muito sobre arrependimentos. A terapeuta sempre pergunta: o que você faria diferente se pudesse voltar no tempo? E o que você responde? Costumava dizer que teria ficado com as crianças, que teria sido a mãe que mereciam. Mas recentemente percebi que talvez as coisas aconteceram como deveriam." Olhei para ela surpresa. "Não me entenda mal", continuou rapidamente. "Não estou dizendo que foi certo abandoná-los. Foi o maior erro da minha vida e sempre será. Mas quando vejo em quem se tornaram sob seu cuidado, sua voz falhou um pouco. Talvez eles estavam destinados a ter você como mãe, não eu." Era a primeira vez que Laura admitia, sem rancor ou ressentimento, que meu papel na vida das crianças era mais que temporário ou substituto. Que eu era, de fato, a mãe que eles precisavam. "Você ainda tem um lugar nas vidas deles", respondi gentilmente. "Diferente do meu, mas importante." Ela assentiu, secando uma lágrima furtiva. "Sou grata por isso." "Mais do que você pode imaginar." Lá fora, ouvimos risas. Sofia estava mostrando seus novos cadernos de desenho a Mateus e Juliana, todos sentados no banco do jardim sob as luzes coloridas. "Devemos nos juntar a eles?" perguntou Laura. "Sim", respondi, pendurando o pano de prato. "É uma noite bonita demais para ficarmos aqui dentro." Saímos juntas para o jardim, onde a conversa fluía facilmente entre gerações, entre passado e presente, entre velhas dores e novas alegrias. Enquanto me sentava observando minha família, não a família que planejei, mas a família que o destino me deu, senti uma gratidão profunda
pelos estranhos caminhos da vida que nos trouxeram até aqui. 15 anos atrás, quando duas crianças assustadas chegaram à minha porta, nunca imaginei que estaríamos todos juntos assim um dia. Nunca sonhei que o abandono se transformaria eventualmente em uma história de redenção. Mas talvez seja isso que a vida realmente nos ensina, se tivermos coragem de prestar atenção. Que nossas maiores feridas, muitas vezes, contêm as sementes de nossa cura mais profunda. Que os caminhos mais difíceis, às vezes, nos levam aos destinos mais belos. Que mesmo as histórias que começam com dor, podem, com tempo e esforço, terminar com algo parecido com paz. Não é um final perfeito. Não existem finais perfeitos nas histórias reais. Mas é um final que, apesar de tudo, posso abraçar com o coração aberto. Porque, no fim das contas, não se trata de ter uma família perfeita. Trata-se de amar, imperfeita, mas completamente, aqueles que a vida coloca em nosso caminho. E nisso, pelo menos, posso dizer que tive sucesso. Alguns meses depois daquela festa de aniversário, encontrei Sofia olhando um álbum de fotografias antigas. Ela parou em uma foto minha segurando ela de bebê, um sorriso exausto, mas feliz no meu rosto. "Sabe, vó?" ela me disse pensativamente. "Sempre achei estranho quando as pessoas dizem que família é só quem compartilha o sangue. Porque você me mostrou que família é quem fica quando todos os outros vão embora." Suas palavras me emocionaram profundamente, porque, no final, era isso que nossa jornada tinha sido. Uma redefinição do que significa ser família. Não é a genética que cria os laços mais fortes, mas as escolhas diárias. Levantar de madrugada para acalmar uma febre, comparecer a inúmeras apresentações escolares, segurar mãos trêmulas durante as tempestades da vida. É o amor manifestado em ações concretas, não em palavras vazias ou obrigações biológicas. Laura está aprendendo isso agora, tardiamente. Ela nunca será para Mateus e Sofia o que eu fui. A pessoa que os criou, que esteve lá em cada momento importante, que construiu a base de quem são. Esse tempo não pode ser recuperado, mas ela está construindo algo novo com eles. Algo que, embora diferente, tem seu próprio valor. Na semana passada, Sofia me mostrou um desenho que tinha feito para um projeto da faculdade. Era um retrato de família. Eu no centro, Mateus e Sofia ao meu lado, e Laura um pouco mais afastada, mas indiscutivelmente parte da composição. "É assim que vejo nossa família agora", explicou. "Não é perfeita ou convencional, mas é nossa." Mateus ainda mantém mais distância emocional de Laura, e isso é perfeitamente compreensível. Suas memórias do abandono são mais vívidas, sua dor mais profunda. Mas até ele admitiu recentemente que era bom ver que ela estava realmente tentando. Quando reflito sobre esses 15 anos criando meus netos, os desafios, as alegrias, as preocupações constantes, não me arrependo de nada. Mesmo nos momentos mais difíceis, quando o dinheiro era escasso, quando as crianças estavam doentes, quando eu estava exausta demais para pensar claramente, sabia que estava exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria fazer. O envelope amarelo que guardei por tantos anos, cheio de provas do abandono de Laura e posteriormente de sua tentativa de manipulação, ainda está na minha gaveta. Não o joguei fora porque faz parte da nossa história. Um lembrete da jornada que percorremos. Mas não o abro mais. Não preciso. Nossa história agora está sendo escrita não em documentos guardados em envelopes amarelados, mas nas pequenas interações diárias. Nos almoços de domingo, nas mensagens trocadas, nos aniversários celebrados juntos. É uma história imperfeita, cheia de cicatrizes e remendos, de capítulos dolorosos que nunca poderão ser reescritos. Mas também é uma história de redenção, de segundas chances, de um amor que, embora testado pelos ventos mais fortes, encontrou maneiras de permanecer e crescer. Se há uma lição que aprendi nessa jornada, é que o amor verdadeiro nunca é simples ou fácil. É complexo, muitas vezes doloroso, exigindo sacrifícios que nunca imaginamos fazer. Mas também é incrivelmente resiliente, capaz de sobreviver às mais terríveis tempestades, de encontrar luz nos cantos mais escuros,
de construir pontes sobre os abismos mais profundos. Como avó que se tornou mãe por necessidade, como mulher que enfrentou a própria filha no tribunal para proteger aqueles que amava, como pessoa que eventualmente encontrou espaço no coração para perdoar o imperdoável, posso dizer com certeza que o amor, em todas as suas formas imperfeitas e confusas, vale cada batalha, cada lágrima, cada noite sem dormir. E enquanto observo meu jardim nesta tarde tranquila, as vozes de Mateus e Sofia chegando da cozinha, onde preparam o almoço de domingo, esperando Laura, que deve chegar em breve, sinto uma paz que nunca pensei que encontraria. Não é o final feliz de um conto de fadas, é algo melhor, mais real. É a vida com todas as suas complexidades e contradições, suas alegrias inesperadas e suas dores inevitáveis. É a história de uma família que se quebrou e, de alguma forma, encontrou um caminho para se reconstruir. Diferente, imperfeita, mas autenticamente nossa. E por hoje, isso é mais que suficiente. Agora me diga, se você estivesse no meu lugar, o que teria feito? Deixe sua resposta nos comentários. Sua opinião é muito importante para mim e para todos que acompanham essas histórias. E não deixe de assistir o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. É uma história emocionante sobre uma mulher que descobriu um segredo de família que mudou tudo o que ela acreditava sobre sua vida. Uma reviravolta que vai deixar você sem palavras. Enquanto isso, reflita sobre sua própria jornada, sobre as pessoas que a vida colocou no seu caminho, sobre os perdões que ainda precisam ser dados ou recebidos, sobre o significado real de família. Porque no final, todos nós estamos escrevendo nossas próprias histórias, histórias imperfeitas, cheias de erros e acertos, de dores e alegrias, e a beleza está justamente nisso, na imperfeição, na resiliência, no amor que persiste apesar de tudo. E lembre-se, você nunca está sozinho nas suas batalhas. Há sempre alguém que passou por algo parecido, alguém que entende sua dor, alguém que pode oferecer uma palavra de conforto ou esperança. Às vezes, essa pessoa sou eu, compartilhando essas histórias com você. Outras vezes, essa pessoa é você, sendo a força que alguém precisa. Cuide-se, ame-se e nunca subestime o poder transformador do perdão e do amor incondicional. Até breve.